Sexta palestra: Calvinismo e o futuro. Introdução. O calvinismo não foi meramente um movimento eclesiástico. O principal propósito de proferir minhas palestras neste país foi o de erradicar o conceito errôneo de que o calvinismo representou um movimento exclusivamente dogmático e eclesiástico. O calvinismo não se deteve numa ordem eclesiástica, porém expandiu-se em um sistema de vida. E não exauriu sua energia numa construção dogmática, mas criou uma vida e uma cosmovisão tal, que foi e ainda é capaz de ajustar-se às necessidades de cada estágio do desenvolvimento humano, em cada um de seus departamentos. Ele elevou nossa religião cristã ao seu mais alto esplendor espiritual, criou uma ordem eclesiástica que tornou-se a pré-formação da Confederação de Estados, provou ser o anjo da guarda da ciência, emancipou a arte, divulgou um esquema político que deu à luz o governo constitucional tanto na Europa como na América, encorajou a agricultura e a indústria, o comércio e a navegação, colocou uma marca completamente cristã sobre a vida da família e sobre os laços familiares, através de seu alto padrão moral promoveu pureza em nossos círculos sociais, e para produzir este multiforme efeito colocou sob a Igreja e o Estado, sob a sociedade e a vida da família uma concepção filosófica fundamental estritamente derivada de seu princípio dominante, e portanto, completamente própria. O calvinismo não pode ser fossilizado por si mesmo, isto exclui todo o conceito de reprimitivização imitativa. O que os descendentes dos velhos calvinistas holandeses, bem como dos pais peregrinos, devem fazer não é copiar o passado, como se o calvinismo fosse uma petrificação, mas voltar à raiz viva da planta calvinista para limpá-la e regá-la, e assim fazê-la brotar e florir uma vez mais, agora completamente de acordo com nossa vida atual nestes tempos modernos e com as exigências dos tempos por vir. O calvinismo tem uma agenda para o futuro. Isto justifica o assunto de minha palestra final. É preciso um novo desenvolvimento calvinista de acordo com as necessidades do futuro. A perspectiva deste futuro não se apresenta a nós, como todo estudante de sociologia reconhecerá, em cores brilhantes. Eu não iria tão longe a ponto de afirmar que estamos às vésperas da falência social universal, mas que os sinais dos tempos são ameaçadores não admite negação. Sem dúvida, imensos ganhos estão sendo registrados ano a ano quanto ao controle da natureza e suas forças, e, neste aspecto, a imaginação mais audaciosa é incapaz de predizer que altitudes de poder a raça pode atingir no próximo meio século. Como resultado disto, os confortos da vida estão aumentando. O intercâmbio mundial e a comunicação estão se tornando continuamente mais rápidos e comuns. A Ásia e a África, até recentemente adormecidas, gradualmente sentem-se puxadas para dentro do largo círculo da vida ativa. Ajudados pelo esporte, os princípios de higiene exercem uma influência crescente. Consequentemente, somos fisicamente mais fortes do que a geração anterior. Nós vivemos mais. E combatendo as deficiências e enfermidades que ameaçam e afligem nossa vida física, a ciência cirúrgica nos maravilha com suas realizações. Em resumo, o lado material e tangível da vida oferece a mais promissora das promessas para o futuro. Os avanços da civilização não trazem a solução. Todavia o insatisfeito faz-se ouvido, e a mente pensante não pode suprimir suas dúvidas, pois, não importa quão alto as coisas materiais possam ser estimadas, elas não preenchem o conjunto de nossa existência como homens. Nossa vida pessoal como homens e cidadãos subsiste não no conforto que nos cerca, nem no corpo, o qual nos serve como elo com o mundo exterior, mas no espírito que internamente nos impele, e nesta consciência interior estamos nos tornando mais e mais dolorosamente cientes de como a hipertrofia de nossa vida exterior resulta numa séria atrofia da vida espiritual. Os avanços das artes não trazem a solução. Não é como se as faculdades do pensamento e da reflexão, as artes da poesia e da literatura, estivessem em suspensão. Pelo contrário, a ciência empírica está mais brilhante do que nunca em suas consecuções,
O conhecimento universal expande-se em círculos que se ampliam cada vez mais, e a civilização, no Japão por exemplo, está quase deslumbrada por suas conquistas tão rápidas. Mas mesmo o intelecto não constitui a mente. A alma interior está empobrecida. A personalidade está assentada mais profundamente nos recônditos secretos de nosso ser interior, onde o caráter é formado, de onde o fogo do entusiasmo é aceso, onde estão colocados os fundamentos morais, onde as flores do amor florescem, de onde nascem a consagração e o heroísmo e onde no senso pelo infinito nossa existência limitada alcança até os próprios portões da eternidade. É com referência a este assento da personalidade que ouvimos de todos os lados a queixa sobre o empobrecimento, degeneração e petrificação. O prevalecer deste estado de mal-estar explica o surgimento de um estado de espírito como o de Arthur Schopenhauer, e a ampla aceitação de sua doutrina pessimista revela que extensão deplorável este siroco já tem chamuscado os campos da vida. Os esforços para resgatar o caráter são insuficientes. É verdade que o esforço de Tolstói mostra a força de caráter, mas mesmo sua teoria religiosa e social é um protesto em todo sentido contra a degeneração espiritual de nossa raça. Friedrich Wilhelm Nietzsche pode ofender-nos com sua zombaria sacrílega, com tudo o que é sua exigência pelo Webermensch, super-homem, senão o grito de desespero arrancado à força do coração da humanidade, pela amarga consciência de que está espiritualmente consumindo-se de desgosto? Os movimentos políticos refletem visões pessimistas. O que é social-democracia senão também um protesto gigante contra a insuficiência da ordem das coisas existentes? Semelhantemente o anarquismo e o niilismo senão simplesmente demonstrar que existem milhares sobre 10 milhares que prefeririam demolir e aniquilar tudo, do que continuar a suportar o fardo das condições atuais. O alemão autor do livro Dekadenz der Völker nada vislumbra no futuro exceto decadência e ruína social. Até mesmo o sensato Lord Salisbury recentemente falou de pessoas e estados para quem já estavam sendo feitos preparativos para enterro sem cerimônia. Quão frequentemente não tem sido traçado o paralelo entre nosso tempo e a época de ouro do Império Romano, quando o brilho externo da vida igualmente deslumbrava a visão, apesar de que o diagnóstico social não poderia produzir outro veredicto senão completamente podre. E, embora sobre o continente americano, num mundo mais jovem, prevaleça um tom relativamente mais sadio do que na senescente Europa, todavia isto nem por um momento engana a mente pensante. É impossível para vocês excluírem-se hermeticamente do mundo, vocês não formam uma humanidade separada, mas são membros do grande corpo da raça. E o veneno tendo uma vez entrado no sistema num único ponto, no devido tempo necessariamente deve espalhar-se por todo o organismo. A expectativa pela revolução natural não é encorajadora. Então, a questão séria com a qual somos confrontados é se podemos esperar que, pela evolução natural, uma fase mais elevada de vida social se desenvolverá do declínio espiritual atual. A resposta que a história fornece para esta questão está longe de ser animadora. Na Índia, na Babilônia, no Egito, na Pérsia, na China e em qualquer outra parte, períodos semelhantes de desenvolvimento foram seguidos por tempos de decadência espiritual, e até agora em nenhuma destas terras o curso decadente, finalmente, transformou-se num movimento para coisas mais elevadas. Todas estas nações têm perseverado em sua estagnação espiritual até ao dia de hoje. Somente no Império Romano a escuridão da noite da desmoralização ilimitada foi quebrada pela alvorada de uma vida mais elevada. Mas esta luz não surgiu por meio da evolução, ela brilhou da cruz do Calvário. O Cristo de Deus revelou-se, e a sociedade daquele tempo foi salva da destruição certa somente por meio de seu Evangelho. Novamente, quando no final da Idade Média a Europa estava ameaçada com a falência social, uma segunda ressurreição da morte e uma manifestação de novo poder vital foram testemunhados, agora entre os povos da Reforma, mas esta vez também não foi por meio da evolução, mas novamente através do mesmo Evangelho pelo qual os corações estavam anelando e cujas verdades foram livremente proclamadas como nunca antes. Que antecedentes, então,
A história fornece para levar-nos a esperar que uma evolução da vida a partir da morte na presente ocasião, enquanto que os sintomas de decomposição já sugerem o amargor da sepultura. É verdade que Maomé, no 7º século, foi bem-sucedido em causar um rebuliço entre os ossos mortos através de todo o Oriente, lançando-se sobre as nações como um segundo Messias, até mesmo maior do que Cristo. E se fosse possível a vinda de um outro Cristo, excedendo em glória o Cristo de Belém, então certamente estaria encontrada a cura para a corrupção moral. Por isso alguns, de fato, têm esperado ansiosamente a vinda de algum Espírito universal e glorioso, que possa novamente estilar seu poder vitalizante na corrente sanguínea das nações. Mas por que demorar-se por mais tempo em tais fantasias? Possivelmente, nada pode exceder o Cristo dado por Deus, e o que devemos esperar em vez de um segundo Messias é a segunda vinda do mesmo Cristo do Calvário, desta vez com o cetro em sua mão para julgamento, não para dar início a uma nova evolução para nossa vida amaldiçoada pelo pecado, mas para alcançar seu objetivo e solenemente concluir a história do mundo. Portanto, quer esta segunda vinda esteja perto, e o que estamos testemunhando sejam as agonias de morte da humanidade, quer um rejuvenescimento ainda esteja reservado para nós, mas neste caso, este rejuvenescimento somente pode vir através do velho e todavia sempre novo Evangelho que, no começo de nossa era, e novamente na época da Reforma, salvou a vida ameaçada de nossa raça. Não existe receptividade moderna à verdade. Contudo, a característica mais alarmante da situação atual é a lamentável ausência desta receptividade em nosso organismo doentio, a qual é indispensável para a realização da cura. No mundo greco-romano existiu esta receptividade, os corações abriram-se espontaneamente para receber a verdade. Esta receptividade existiu na época da Reforma em um grau ainda mais forte, quando grandes massas clamavam pelo Evangelho. Naquela época, como agora, o corpo sofria de anemia, e a toxemia igualmente tinha começado, porém não havia aversão ao único antídoto eficaz. É precisamente isto que agora distingue nossa decadência moderna das duas precedentes, que a receptividade dos povos ao Evangelho está em decréscimo, enquanto que a aversão positiva dos cientistas a ele está em crescimento. O convite para dobrar os joelhos diante de Cristo como Deus, muitas vezes é respondido com um meneio dos ombros, se não com a resposta sarcástica, adequado para crianças e mulheres velhas, não para nós homens. A filosofia moderna, que é bem-sucedida, considera-se numa medida sempre crescente como tendo superado o cristianismo. Como chegamos à situação atual? A degeneração espiritual no final do século passado. Portanto, antes de mais nada, a questão que deve ser respondida é: o que nos conduziu a esta situação? Uma questão que deriva sua suprema importância do fato de que somente um diagnóstico correto pode levar a um tratamento eficaz. Ora, historicamente, a causa desta situação é encontrada em nada mais do que na degeneração espiritual que marcou o final do século passado. A responsabilidade por esta degeneração repousa, indubitavelmente, em parte com as próprias igrejas cristãs, não excluindo as da Reforma. Exaustas por sua luta contra Roma, estas últimas caíram adormecidas, permitiram que as folhas e as flores murchassem em seus ramos e aparentemente tornaram-se negligentes quanto a seus deveres em relação à humanidade e a toda esfera da vida humana. Não é necessário entrar nisto mais detalhadamente. Pode ser admitido que, com respeito ao fim daquele século, o tom geral da vida se tornará insípido e ordinário, desprezível e profundamente vil. A ansiosamente devorada literatura daquele período fornece a prova. Uma visão distorcida da natureza humana. Como reação contra isto, foi então feita a proposta pelos filósofos deístas e ateístas, primeiro na Inglaterra mas depois, principalmente na França, por parte dos enciclopedistas, para colocar toda a vida sobre uma nova base, virar de cabeça para baixo a ordem existente das coisas, e organizar um novo mundo sobre a suposição de que a natureza humana continue em seu estado não corrompido. Esta concepção foi heróica e provocou uma reação, ela tocou algumas das cordas mais nobres do coração humano.
Mas na Grande Revolução de 1789 ela foi posta em prática em sua forma mais perigosa, pois nesta vigorosa revolução, nesta sublevação não somente das condições políticas mas ainda mais das convicções, conceitos e costumes da vida, dois elementos deveriam ser claramente distinguidos. As consequências da Revolução Francesa. Em um aspecto ela foi uma imitação do calvinismo, enquanto que em outro, estava em direta oposição aos seus princípios. A Grande Revolução, não deveria ser esquecida, nasceu num país católico romano onde, primeiro na noite de São Bartolomeu e subsequentemente pela revogação do Edito de Nantes, os huguenotes foram massacrados e banidos. Após esta violenta repressão do protestantismo na França e em outros países católicos romanos, o antigo despotismo recobrou sua ascendência, e estas nações perderam todos os frutos da reforma. Esta revolução, como caricatura do calvinismo, convidou e constrangeu para a tentativa de atingir a liberdade pela violência externa, e para estabelecer um estado pseudo-democrático de coisas, que deveria impedir para sempre o retorno do despotismo. Assim, a Revolução Francesa, respondendo violência com violência, crime com crime, lutou pela mesma liberdade social que o calvinismo tinha proclamado entre as nações, mas que foi tentada por ele por meio de um movimento puramente espiritual. Por isso, a Revolução Francesa, num certo sentido, executou um julgamento de Deus, um resultado que proporciona motivo de regozijo até mesmo para os calvinistas. As trevas de Coligny foram vingadas nos homicídios de Mazas em setembro. Mas este é apenas um lado da moeda. Seu reverso mostra um propósito diretamente oposto ao sadio conceito calvinista de liberdade. O calvinismo, em virtude de sua concepção profundamente séria da vida, fortaleceu e consagrou os laços sociais e éticos. A Revolução Francesa os alargou e soltou completamente, separando a vida não simplesmente da Igreja, mas igualmente das ordenanças de Deus, até mesmo do próprio Deus. O homem como tal, cada indivíduo daqui por diante, deveria ser seu próprio senhor e mestre, guiado por seu próprio livre-arbítrio e bel prazer. O trem da vida deveria correr ainda mais rapidamente do que até agora, mas não mais obrigado a seguir os trilhos dos mandamentos divinos. O que mais poderia resultar senão destruição e ruína? Perguntem sobre a França de hoje, que fruto o conceito fundamental de sua grande revolução produziu para a nação após seu primeiro século de livre influência tão rica em horrores. E a resposta vem numa deplorável história de decadência nacional e desmoralização social. A degeneração moral na França. Humilhada pelo inimigo da além do Reno, internamente rasgada pela fúria da guerrilha, desonrada pela conspiração no Panamá e mais ainda pelo caso Dreyfus, desgraçada por sua pornografia, vítima da regressão econômica, estacionária, e não somente isso, até mesmo diminuindo em população. Como acertadamente foi dito pelo Dr. Garnier, uma autoridade médica no assunto, a França tem sido levada a degradar o casamento pelo egotismo, a destruir a vida familiar pela luxúria e apresenta hoje, em amplos círculos, o espetáculo repugnante de homens e mulheres perdidos em pecado sexual anormal. Estou ciente de que ainda existem na França milhares e milhares de famílias vivendo sem reprovação, que amorosamente se entristecem pela ruína moral de seu país. Entretanto, há muitos círculos que têm resistido à falsa pretensão da revolução, e, por outro lado, os círculos quase bestializados são aqueles que têm sucumbido ao primeiro assalto do voltarianismo. O efeito em outras nações. A partir da França, este espírito de dissolução, esta paixão de emancipação selvagem, se espalhou entre as outras nações, especialmente por meio de uma literatura infame e obscena, e infectou suas vidas. Então mentes mais nobres, particularmente na Alemanha, percebendo que profundidade de iniquidade foi alcançada na França, fizeram a corajosa tentativa de conceber este sedutor e degradante conceito de emancipação de Deus numa forma mais elevada, embora ainda retendo sua essência. Filósofos de primeira classe, numa procissão pomposa, cada um construiu para si mesmo uma cosmologia, esforçando-se para restaurar um alicerce firme para as relações sociais e éticas, quer colocando-as sobre a base da lei natural,
quer lhes dando um substrato ideal desenvolvido de suas próprias especulações. Por um momento esta tentativa pareceu ter uma promissora chance de sucesso, pois, em vez de banir Deus ateisticamente de seus sistemas, esses filósofos procuraram refúgio no panteísmo, e assim tornaram possível fundamentar a estrutura social, não como a francesa sobre um estado natural ou sobre a vontade atomística do indivíduo, mas sobre o processo da história e a vontade coletiva da raça, inconscientemente inclinando-se para o objetivo mais elevado. E, de fato, por mais de meio século esta filosofia tem conferido uma certa estabilidade à vida, não que alguma estabilidade real fosse inerente aos próprios sistemas, mas porque a ordem da lei estabelecida e as fortes instituições políticas na Alemanha emprestaram o suporte indireto da tradição para as paredes de um edifício que, de outro modo, teria desmoronado imediatamente. Contudo, mesmo assim ela não poderia impedir que na Alemanha também, os princípios morais se tornassem mais e mais problemáticos, os alicerces morais mais e mais inseguros, nenhum outro direito senão aquele da lei natural recebia reconhecimento, e, por mais que o desenvolvimento alemão e francês possam diferir entre si, ambos concordam em sua aversão e rejeição ao cristianismo tradicional. A Ecrasez infâmia de Voltaire já é deixada para trás pelas expressões blasfemas sobre Cristo de Nietzsche, e este é o autor cujas obras estão sendo mais ansiosamente devoradas pelos jovens da moderna Alemanha de nossos dias. A ruptura radical com a tradição cristã, na Europa. Deste modo então, nós na Europa ao menos, temos chegado ao que é chamado vida moderna, envolvendo uma ruptura radical com a tradição cristã da Europa do passado. O espírito desta vida moderna é mais claramente marcado pelo fato de que ela procura a origem do homem não na criação conforme a imagem de Deus, mas na evolução do animal. Dois conceitos fundamentais estão claramente envolvidos nisto: que o ponto de partida não é mais o ideal ou o divino, mas o material e o vulgar; 2, que a soberania de Deus, que deveria ser suprema, é negada e o homem rende-se à influência mística de um processo sem fim, um regressus e processus infinito. A vida intelectual e a ânsia pelos prazeres. Da raiz destes dois conceitos férteis está sendo desenvolvido agora um duplo tipo de vida. Por um lado a interessante, rica e altamente organizada vida dos círculos universitários, atingível somente pelas mentes mais cultas, e ao lado desta, ou melhor muito inferior a ela, uma vida materialista do povo, ansiando por prazeres, mas, ao seu próprio modo, também tendo seu ponto de partida na matéria, e igualmente, mas conforme seu próprio estilo cínico, emancipando-se de todas as ordenanças estabelecidas. Especialmente em nossas crescentes grandes cidades, este segundo tipo de vida está obtendo o controle, suprimindo a voz dos distritos rurais e está dando forma à opinião pública, que aprova seu caráter ímpio mais abertamente a cada nova geração. Dinheiro, prazer e poder social são os únicos objetos de busca, e as pessoas estão crescendo continuamente menos melindrosas com respeito aos meios empregados para garanti-los. Assim, a voz da consciência torna-se cada vez menos audível, e mais opaco o brilho dos olhos que, nas vésperas da Revolução Francesa, ainda refletiam algum lampejo do ideal. O fogo de todo entusiasmo mais elevado foi apagado, permanecem apenas brasas mortas. Em meio ao cansaço da vida, o que pode impedir o desapontado de se refugiar no suicídio? Privado da influência saudável do repouso, o cérebro está superestimulado e extenuado ao ponto de os asilos não serem mais a solução para os insanos. Se a propriedade não é sinônimo de roubo, torna-se uma questão discutida mais seriamente. Que a vida deve ser mais livre e o casamento menos obrigação está sendo mais aceita como uma proposta estabelecida. A causa da monogamia não é mais digna de luta, visto que a poligamia e a poliandria estão sendo glorificadas sistematicamente em todos os produtos da escola de arte e literatura realista. A religião é considerada supérflua. Em harmonia com isto, a religião é naturalmente declarada supérflua porque ela torna a vida triste. Mas a arte, sobretudo a arte é muito procurada, não por causa de seu ideal digno, mas porque agrada e intoxica os sentidos. Assim, as pessoas vivem no tempo e por coisas temporais,
e fecham seus ouvidos ao dobrar dos sinos da eternidade. A tendência irreprimível é fazer todo o conceito de vida concreto, concentrado, prático. E desta vida privada moderna emerge um tipo de vida social e política caracterizada por uma decadência do parlamentarismo, por um desejo cada vez mais forte por um ditador, por um claro conflito entre pauperismo e capitalismo, enquanto armamentos pesados para a terra e para o mar, até mesmo ao preço da ruína financeira, tornam-se o ideal desses estados poderosos cujo anseio pela expansão territorial ameaça a própria existência das nações mais fracas. A aceitação do direito do mais forte. Gradualmente, o conflito entre o forte e o fraco tem crescido para tornar-se a característica controladora da vida, nascendo do próprio darwinismo, cujo conceito central de uma luta pela vida tem como motivo principal esta própria antítese. Desde que Bismarck o introduziu na mais elevada política, a máxima do direito do mais forte encontrou aceitação quase universal. Os eruditos e especialistas de nossos dias exigem, com crescente audácia, que o homem comum deve curvar-se à sua autoridade. O fim pode ser que apenas mais uma vez, os princípios sadios da democracia serão banidos, agora para dar lugar não a uma nova aristocracia de nascimento mais nobre ou de ideais mais elevados, mas para a grosseira e autoritária cratistocracia do poder brutal do dinheiro. De modo algum Nietzsche é excepcional, porém proclama, como seu mensageiro futuro, de nossa vida moderna. E enquanto Cristo, em divina compaixão, mostrou a simpatia do coração vencedor para com o fraco, neste aspecto a vida moderna também toma a base exatamente oposta que o fraco deve ser suplantado pelo forte. Este foi o processo de seleção, eles nos dizem, ao qual nós mesmos devemos nossa origem, e este é o processo que, em nós e depois de nós, deve ser executado até suas últimas consequências. Correntes atuais em conflito. Tentativas de se preservar o entusiasmo de vida. Entretanto, como observado acima, não deveria ser esquecido que flui na vida moderna um movimento lateral de origem mais nobre. Surgiu uma hoste de homens magnânimos, que, esquivando-se da frieza incômoda da atmosfera moral, e pressentindo o perigo da brutalidade e do egoísmo predominante, esforçou-se para colocar um novo entusiasmo na vida, em parte por meio do altruísmo, em parte mediante um culto místico dos sentimentos, em parte até mesmo através do chamado cristianismo. Estes homens, embora concordando com a escola da Revolução Francesa em sua ruptura com a tradição cristã e em sua recusa de reconhecer qualquer ponto de partida ao lado daquele do empirismo e do racionalismo, entretanto, como Kant faz, aceitando um dualismo grosseiro, tentaram escapar das consequências fatais de seus princípios. É precisamente deste dualismo que tiraram a inspiração para os mais nobres conceitos elaborados em suas teorias, incorporados em suas poesias, evocados diante de nossa imaginação em comoventes novelas, recomendados às nossas consciências em tratados éticos, e, nunca esqueçamos, não raramente concretizados na séria busca da vida. Com eles a consciência, lado a lado com o intelecto, mantinha sua autoridade, e esta consciência humana é assim ricamente dotada, instrumentir de, por Deus. Devemos à vigorosa iniciativa destes homens as numerosas investigações sociológicas e medidas práticas que têm suavizado e aliviado tanto sofrimento, e por meio de um altruísmo ideal têm envergonhado o egoísmo no coração de muitos. Tendo uma predisposição pessoal para o misticismo, alguns deles reivindicaram o direito de emancipar a vida interior da alma de todas as restrições da crítica. Perder a si próprio no infinito e sentir o rio do infinito pulsar através dos mais profundos recônditos da vida interior é, para eles, a piedade desejável. Teólogos se esforçam para modernizar a religião. Por outro lado, outros, especialmente os teólogos, numa extensão menos divorciada do cristianismo em razão de seus antecedentes, ofício ou ocupação erudita, concordando com este altruísmo e misticismo, incumbiram-se da tarefa de metamorfosear a Cristo de tal modo que ele poderia continuar a brilhar do trono da humanidade, como o ideal mais elevado do coração humano modernizado. Cada um inspirado pela sinceridade e inspirando por seus intentos ideais, estes esforços podem ser traçados de Seler Macher para baixo até Ritschl. Portanto,
Aquele que desprezasse tais homens, somente desonraria a si mesmo. Muito pelo contrário, devemos ser gratos a eles pelo que se esforçaram por salvar, igualmente aquelas mulheres de nobres aspirações, que por meio de seus romances, escritos num espírito semelhantemente cristão, neutralizaram deste modo muito do que era egoísta, e criaram tantas sementes preciosas. Até mesmo o Espiritismo, apesar de estar cheio de erro, frequentemente tem recebido seu impulso da encantadora esperança de que o contato com o mundo eterno, destruído pela crítica, poderia ser assim restabelecido através de visões de médios. O dualismo ético favorece o abandono da fé evangélica. Infelizmente, por mais corajosamente que este dualismo ético possa ser concebido, e por mais corajosas metamorfoses que este misticismo possa favorecer, sempre se moverá furtivamente por trás dele o sistema de pensamento naturalista, racionalista que o intelecto arquitetou. Eles exaltaram o caráter normal de sua cosmologia em oposição ao anormalismo de nossa fé, e a religião cristã, sendo anormalista em princípio e modo de manifestação, inevitavelmente perde terreno de tal modo que alguns de nossos melhores homens não relutaram em professar que davam preferência não somente ao espiritismo, mas ao exumamismo e a Schopenhauer ou até mesmo ao budismo, à velha fé evangélica. É verdade que toda a falange de teólogos, disse Schleiermacher Pleiderer, continuaram a prestar alta honra ao nome de Cristo, mas é igualmente inegável que isto somente foi possível pela sujeição de Cristo e da confissão cristã a metamorfoses sempre mais corajosas. Um fato doloroso, mas que torna-se absolutamente evidente, se vocês compararem o credo agora corrente nestes círculos com a confissão pela qual nossos mártires morreram. O abandono de doutrinas cardeais. Mesmo limitando-nos ao credo apostólico, que por quase 2000 anos substancialmente tem sido o padrão comum de todos os cristãos, encontramos que a crença em Deus como o Criador do céu e da terra foi abolida, pois a criação foi substituída pela evolução. Também foi abolida a crença no Filho de Deus, como nascido da Virgem Maria, por meio da concepção do Espírito Santo. Além disso, foi abolida por muitos a fé em sua ressurreição, ascensão e retorno para julgamento. Finalmente, foi abolida até mesmo a fé da Igreja na ressurreição da morte, ou pelo menos na ressurreição do corpo. A nova religião cristã é totalmente diferente em princípios. O nome da religião cristã ainda está sendo mantido, mas em essência tornou-se uma religião completamente diferente em seus princípios, até mesmo de um caráter diametralmente oposto. E quando é apresentada contra nós a incessantemente acusação que, de fato, o Cristo tradicional da Igreja envolve uma metamorfose completa do Jesus genuíno, enquanto que a interpretação moderna tem revelado o verdadeiro caráter do Jesus histórico de Nazaré, nós apenas podemos responder que, afinal, historicamente não é esta a concepção moderna sobre Jesus de Nazaré, mas a confissão da Igreja sobre Cristo é a única que tem vencido o mundo, e que século após século, o melhor e o mais piedoso de nossa raça tem homenageado ao Cristo da tradição e o tem reconhecido como seu Salvador à beira da morte. Uma teologia sem a autoridade das Escrituras é impotente. Embora desejando não dever nada a ninguém, por isso, com sincera apreciação do que é nobre nestas tentativas, estou plenamente firme em minha convicção de que nenhuma ajuda deve ser esperada deste quartel. Uma teologia que virtualmente destrói a autoridade das Santas Escrituras como um livro sagrado, que nada vê no pecado exceto uma falta de desenvolvimento, que reconhece Cristo como nada mais que um gênio religioso de importância central, que vê a redenção como simples reversão de nosso modo subjetivo de pensar e que se satisfaz num misticismo dualisticamente oposto ao mundo do intelecto. Uma teologia como esta é semelhante a uma represa cedendo diante do primeiro assalto da maré invasora. É uma teologia sem controle sobre o povo, uma quase-religião, absolutamente impotente para restaurar até mesmo a uma firmeza temporária nossa triste e vacilante vida moral. A posição do catolicismo romano. Existem méritos nos esforços do catolicismo? Podemos, talvez, esperar mais da maravilhosa energia exibida na última metade deste século por Roma? Não vamos rejeitar apressadamente esta questão.
Embora a história da Reforma tenha estabelecido uma antítese fundamental entre Roma e nós, não obstante seria intolerância e miopia menosprezar o real poder que ainda é manifestado na guerra de Roma contra o ateísmo e o panteísmo. Somente a ignorância sobre os exaustivos estudos da filosofia romanista e dos bem-sucedidos esforços de Roma na vida social, poderia ser responsável por um julgamento tão superficial. Calvino reconhecia pontos positivos. Em seus dias, Calvino já reconhecia que considerava os crentes romanistas seus aliados contra a tendência do grande abismo. A assim chamada ortodoxia protestante precisa apenas assinalar em sua confissão e catecismo as doutrinas de religião e moral que não estão sujeitas à controvérsia entre Roma e nós, para imediatamente perceber que o que temos em comum com Roma diz respeito precisamente àqueles fundamentos de nosso credo cristão, agora assaltados mais ferozmente pelo espírito moderno. Nas questões de hierarquia eclesiástica, da natureza do homem antes e depois da queda, da justificação, da missa, da invocação de santos e de anjos, da adoração de imagens, do purgatório e muitas outras, somos tão resolutamente opostos a Roma como nossos pais foram. As linhas de batalha estão claramente demarcadas. Mas, não mostra a literatura atual que não existem mais os pontos sobre os quais a luta do século está concentrada? Não são as linhas da batalha traçadas como segue: o teísmo em oposição ao panteísmo, o pecado em oposição à imperfeição, o divino Cristo de Deus em oposição ao Jesus como mero homem, a cruz como um sacrifício de reconciliação em oposição à cruz como um símbolo de martírio, a Bíblia como dada pela inspiração de Deus em oposição a um produto puramente humano, os 10 mandamentos como ordenados por Deus em oposição a simples documento arqueológico, as ordenanças de Deus absolutamente estabelecidos. Em oposição à lei sempre mutante e à moralidade tecida pela consciência subjetiva do homem? Nesse entendimento do conflito, o catolicismo é aliado. Então, neste conflito Roma não é uma antagonista, mas coloca-se ao nosso lado, visto que também reconhece e sustenta a Trindade, a deidade de Cristo, a cruz como um sacrifício expiador, as Escrituras como a palavra de Deus, e os 10 mandamentos como a regra de vida divinamente imposta. Por isso, deixem-me perguntar, se os teólogos romanistas erguem a espada para lutar valente e habilmente contra a mesma tendência contra a qual nós pretendemos lutar até a morte, não é parte da sabedoria aceitar a valiosa ajuda de sua elucidação? Calvino pelo menos estava acostumado a apelar para Tomás de Aquino. E, de minha parte, não estou envergonhado de confessar que em muitos pontos meus conceitos têm sido clarificados através de meu estudo dos teólogos romanistas. A esperança, entretanto, não está no catolicismo romano. Contudo, isto de modo algum significa que nossa esperança para o futuro possa ser colocada no esforço de Roma, e que nós, negligentes, possamos esperar sua vitória. Um rápido exame da situação será suficiente para convencer-nos do contrário. Para começar com seu próprio continente, pode a América do Sul suportar por um momento uma comparação com a do Norte? Atualmente, a Igreja Católica Romana é suprema na América do Sul e Central. Ela tem controle exclusivo sobre este território, o protestantismo nem mesmo é contado como um fator. Aqui, então, é um imenso campo no qual o poder social e político, no qual Roma pode empregar na regeneração de nossa raça, pode manifestar-se livremente. Além disso, um campo no qual ela não é uma recém-chegada, mas tem ocupado por quase 3 séculos. O jovem desenvolvimento do organismo social destes países tem estado sob influência dela, ela tem permanecido também no controle de sua vida intelectual e espiritual desde sua libertação da Espanha e Portugal. Além disso, a população destes estados se originou de países europeus que sempre estiveram sob a influência indisputável de Roma. Os países católicos exemplificam fraqueza. Fraqueza econômica. O exame, portanto, é tão completo e claro quanto possível. Mas em vão olhamos para esses estados americanos romanistas em busca de uma vida que eleva, desenvolve energia e exerce uma influência exterior saudável. Financeiramente eles são fracos,
comparativamente sem progresso em suas condições econômicas, em sua vida política apresentam um triste espetáculo de disputa interna sem fim e, se alguém estivesse inclinado a conceber um quadro ideal sobre o futuro do mundo, poderia quase fazer isto imaginando o próprio oposto do que é a situação atual na América do Sul. Nem pode ser pleiteado para se desculpar Roma, que isto é devido a circunstâncias excepcionais, pois em primeiro lugar este retardamento político é encontrado não somente no Chile, mas igualmente no Peru, Brasil bem como na República da Venezuela, enquanto que, passando do novo para o velho mundo, nós chegamos, apesar de nós mesmos, à mesma conclusão. Também na Europa a reputação de todos os estados protestantes é alta, a reputação dos países do Sul que são católicos romanos está num doloroso descrédito. Assuntos econômicos e administrativos na Espanha e Portugal e não menos que na Itália, oferecem causa para queixas contínuas. O poder e a influência externas destes países está declinando visivelmente. E, o que é mais desencorajador ainda, a infidelidade e um espírito revolucionário têm feito tal incursão nestes países, que metade da população, embora ainda nominalmente romanista, na realidade rompeu com toda a verdadeira religião. Isto pode ser visto na França, que é quase completamente católica romana, e todavia repetidamente tem votado contra os advogados da religião com esmagadoras maiorias. Fraqueza política. De fato podemos dizer que, a fim de apreciar as características nobres, eficazes dos romanistas, deve-se observá-los, não em seus próprios países, onde estão em declínio, mas no centro da Alemanha protestante, na Holanda protestante, e na Inglaterra, e em seu próprio Estados Unidos protestante. Em regiões onde, privado de uma influência controladora, eles se ajustam à política dos outros e concentram suas forças como um partido da oposição, sob líderes tais como Manning e Visemo, Von Ketteler e Windthorst, obtém nossa admiração pela defesa entusiástica de sua causa. Mas mesmo a parte deste testemunho paupertatis fornecido por Roma, por meio da má administração no sul da Europa e na América do Sul, onde ela tem plena influência, em termos globais seu poder e influência também estão diminuindo visivelmente. A balança de poder na Europa está agora gradualmente passando para as mãos da Rússia, Alemanha e Inglaterra, todos estados não romanistas, e em seu próprio continente os protestantes do norte mantêm a supremacia. Desde 1866 a Áustria está retrocedendo continuamente, e com a morte do imperador atual estará seriamente ameaçada com a dissolução. A Itália tentou viver além de seus recursos, esforçou-se para ser um grande poder naval, colonial, e o resultado é que conduziu-se a si mesma à beira da ruína econômica. A Batalha de Adwa desferiu o golpe mortal em mais que suas aspirações coloniais. A Espanha e Portugal perderam absolutamente toda influência sobre o desenvolvimento social, intelectual e político da Europa. E a França, que apenas há 50 anos, fez toda a Europa tremer o desembainhar de sua espada, agora ela mesma está ansiosamente explorando os livros sibilinos de seu futuro. Até mesmo do ponto de vista estatístico, o poder de Roma está diminuindo o tempo todo. A depressão econômica e moral tem, em mais de um país romanista, causado uma diminuição considerável do índice de natalidade. Enquanto que na Rússia, Alemanha, Inglaterra e nos Estados Unidos a população está crescendo, em alguns países romanistas tornou-se quase estacionária. Igualmente as estatísticas atribuem somente a metade menor da cristandade à Igreja Católica Romana, e é seguro predizer que dentro do próximo meio século sua porção será menos que 40%. Portanto, por mais altamente inclinado que eu possa estar para valorizar o poder inerente da unidade e erudição católica romana para a defesa de muito do que nós também contamos como sagrado, e embora não veja como poderíamos repelir o ataque do modernismo senão pela ação combinada, todavia não há a mais leve perspectiva de que a supremacia política nunca passará novamente para as mãos de Roma. E, mesmo se isto acontecesse contrariando as expectativas, possivelmente quem poderia regozijar-se quanto à realização de seu ideal, se ele vê as condições agora prevalecentes no sul da Europa e na América do Sul, reproduzidas em outra parte?
catolicismo ou uma cosmovisão retrógrada. De fato, podemos até colocá-lo mais fortemente, isto seria um passo para trás no curso da história. O mundo e o conceito de vida de Roma representam um estágio mais velho e por isso mais baixo de desenvolvimento na história da humanidade. O protestantismo sucedeu, e por isso ocupa um ponto de vista espiritualmente mais elevado. Aquele que não quer ir para trás, mas procura alcançar coisas mais elevadas, deve portanto ou defender a cosmovisão outrora desenvolvida pelo protestantismo, ou, por outro lado, pois isto também é concebível, mostrar um ponto de vista ainda mais elevado. O modernismo também não é um avanço em conceito. Então é isto que a filosofia moderna posterior de fato presume fazer, reconhecendo Lutero como um grande homem para seu tempo, mas aclamando Kant e Darwin como os apóstolos de um evangelho muito mais rico. Mas não necessitamos detalhar isto, pois nossa própria época, embora grande em invenções, na demonstração dos poderes da mente e energia, não tem avançado um único passo no estabelecimento de princípios, de modo algum tem dado um conceito mais elevado da vida, nem tem produzido para nós maior estabilidade e solidez em nossa existência religiosa e ética, isto é, existência verdadeiramente humana. Ela trocou a fé sólida da reforma por hipóteses instáveis, e à medida que aventurou-se sobre um conceito de vida sistematizado e estritamente lógico não avançou, mas recuou para aquela cultura pagã dos tempos pré-cristãos, dos quais Paulo testifica que Deus envergonhou pela loucura da cruz. Portanto, não deixe alguém dizer, vocês que protestam contra um retorno para Roma, vocês mesmos não têm o direito de permanecer no protestantismo, porque a história não vai para trás, pois depois dele veio o modernismo. A pertinência de uma objeção como esta deve ser negada, visto que minha argumentação não é refutada, que o avanço material de nosso século nada tem em comum com o avanço na questão dos princípios éticos, e que o modernismo nos oferece não é moderno, mas pelo contrário muito antigo, nem posterior, mas anterior ao protestantismo, voltando para os estoicos e a Epicuro. A esperança no protestantismo. A linha prática do protestantismo. Portanto, somente junto às linhas do protestantismo pode ser tentado um avanço bem-sucedido, e de fato sobre essas linhas a salvação é atualmente buscada por duas tendências diferentes, ambas as quais devem conduzir a amargo desapontamento. A primeira dessas é prática, a outra é mística em caráter. Sem esperança de defesa contra a crítica moderna e ainda menos contra a crítica do dogma, a primeira, a tendência prática, defende que os cristãos não podem fazer nada melhor do que recorrer a todos os tipos de obras cristãs. Seus devotos ficam confusos quanto a qual atitude assumir para com as Escrituras, eles se tornaram alienados do dogma, mas o que deve impedir tais crentes hesitantes de sacrificar suas aparências e seu ouro à causa da filantropia, evangelismo e missões? Isto até mesmo oferece uma tripla vantagem, ela une cristãos de todos os tons de opinião, alivia muito a miséria e tem uma atração conciliatória para o mundo não cristão. Cristianismo não é só prática, mas também doutrina objetiva. Certamente, esta propaganda por meio da ação deve ser agradecida e simpaticamente saudada. De fato, no século que passou, a atividade cristã foi muitíssimo limitada, e um cristianismo que não prova seu valor na prática, degenera-se em escolasticismo seco e conversa fiada. Seria um equívoco, contudo, supor que o cristianismo pode ser confinado dentro dos limites de uma manifestação prática como esta. Nosso Salvador curou os doentes e alimentou os famintos, mas a coisa predominante em seu ministério foi, afinal de contas que, em estrita fidelidade às Escrituras do Velho Pacto, ele abertamente proclamou a própria divindade e mediação, a expiação dos pecados pelo seu sangue e sua vinda para julgar. De fato, nenhum dogma central jamais foi confessado pela Igreja de Cristo que não tenha sido a definição intelectual do que Cristo proclamou sobre sua própria missão ao mundo, e sobre o mundo ao qual ele foi enviado. Ele curou o corpo do doente, mas ainda mais verdadeiramente dedicou-se a nossas feridas espirituais. Resgatou-nos do paganismo e do judaísmo, e transportou-nos para um mundo de convicções totalmente novo do qual ele mesmo, como o Deus designado Messias,
constituía o centro. Ademais, no que diz respeito à nossa disputa com Roma, não deveríamos perder de vista o fato de que nas obras cristãs e na devoção ela ainda nos deixa para trás. Não somente isto, devemos reconhecer sem reservas que até mesmo o mundo incrédulo está começando a rivalizar-nos, e que nas ações de filantropia, ele tenta mais e mais nos surpreender. Nas missões, sem dúvida, o incrédulo não segue nossas pegadas, mas imploro, como podemos nós continuar a promover missões a menos que tenhamos um evangelho bem definido para pregar? Ou é possível imaginar algo mais monstruoso que os assim chamados missionários liberais pregando somente humanidade e piedade incolor, e sendo recebidos pelos sábios pagãos com a resposta de que eles mesmos, em seus círculos cultos, nunca ensinaram ou creram em qualquer outra coisa senão exatamente neste humanismo moderno? A linha mística do protestantismo. Talvez a outra tendência, a mística, possua um poder de defesa mais forte? Que pensador ou estudante de história afirmaria isto? Sem dúvida o misticismo irradia um fervor que aquece o coração, e ai do gigante do dogma e do herói da ação, que são estranhos à sua profundidade e ternura. Deus criou a mão, a cabeça e o coração, a mão para a ação, a cabeça para o mundo, o coração para o misticismo. Rei na ação, profeta na confissão e sacerdote no coração, o homem deve permanecer neste triplo ofício diante de Deus, e um cristianismo que negligencia o elemento místico cresce frígido e congela-se. Portanto, devemos nos considerar felizes quando uma atmosfera mística nos envolve, fazendo-nos respirar o refrescante ar perfumado da primavera. Através dela a vida torna-se mais verdadeira, mais profunda e mais rica. Cristianismo não é só misticismo, mas realidade positiva. Mas seria um triste equívoco supor que o misticismo, tomado por si mesmo, possa efetuar uma reversão na tendência da época. Não é Bernardo de Claraval, mas Tomás de Aquino, não é Thomas de Kempis, mas Lutero que tem governado a disposição dos homens. Em sua própria natureza o misticismo é segregativo, e se esforça muito para evitar o contato com o mundo exterior. Sua própria força encontra-se na vida interiorizada da alma, e por isso não pode tomar uma posição positiva. Ele flui ao longo de um leito subterrâneo e não mostra as linhas claramente demarcadas por cima da terra. O que é pior, a história prova que todo misticismo unilateral sempre se torna mórbido, e finalmente se degenera num misticismo da carne, estarrecendo o mundo com sua infâmia moral. Prática e mística não substituem a verdade da salvação. Consequentemente, embora me alegre com o reavivamento de ambas as tendências, prática e mística, ambas resultarão em perda em vez de ganho, se for esperado que compensem o abandono da verdade da salvação. O misticismo é doce e as obras cristãs são preciosas, mas a semente da Igreja, tanto no nascimento do cristianismo como na época da Reforma, foi o sangue dos mártires, e nossos santos mártires não derramaram seu sangue pelo misticismo nem por projetos filantrópicos, mas por causa de convicções que dizem respeito à aceitação da verdade e à rejeição do erro. Viver com consciência é quase prerrogativa divina do homem, e somente da clara, não obscura visão da consciência procede a palavra poderosa que pode fazer o tempo inverter sua corrente e promover uma revolução na disposição do mundo. Portanto, é enganar-se a si mesmo, e somente a si mesmo, quando estes cristãos práticos e místicos creem que podem fazer isto sem uma vida cristã e uma cosmovisão própria deles. Ninguém pode fazê-lo sem estas coisas. Todo aquele que pensa que pode abandonar as verdades cristãs, e livrar-se do catecismo da Reforma, inadvertidamente dá ouvidos às hipóteses da cosmovisão moderna e, sem saber a que distância já foi arrastado, acredita no catecismo de Rousseau e Darwin. A solução no caminho do calvinismo. Calvinismo, o biocosmovisão própria, lógica consistente. Por esta razão, não vamos parar no meio do caminho. Tão verdadeiramente quanto cada planta tem uma raiz, do mesmo modo um princípio verdadeiramente esconde-se sob cada manifestação da vida.
Estes princípios estão interligados e têm sua raiz comum num princípio fundamental, e a partir deste último é desenvolvido lógica e sistematicamente todo o conjunto de conceitos governantes e concepções que irão compor nossa vida e cosmovisão. Com uma biocosmovisão coerente como esta, apoiando-se firmemente sobre seu princípio e autoconsistente em sua esplêndida estrutura, o modernismo agora enfrenta o cristianismo, e contra este perigo mortal, vocês cristãos, não podem defender com sucesso seu santuário exceto colocando em oposição a tudo isso, uma biocosmovisão própria de vocês, fundada tão firmemente sobre a base de seu próprio princípio, elaborada com a mesma clareza e brilhante numa lógica igualmente consistente. A necessidade de retorno ao calvinismo. Isto não é obtido nem pelas obras cristãs nem pelo misticismo, mas somente voltando, com nossos corações cheios de ardor místico e nossa fé pessoal manifestando-se em fruto abundante, para aquele ponto decisivo na história e no desenvolvimento da humanidade que foi alcançado na Reforma. E isto é equivalente a um retorno ao calvinismo. Não há escolha aqui. O socinianismo sofreu morte vergonhosa, o anabatismo pereceu em selvagens orgias revolucionárias. Lutero nunca desenvolveu seu pensamento fundamental. E o protestantismo, tomado em um sentido geral, sem qualquer diferenciação a mais, ou é uma concepção puramente negativa sem conteúdo, ou é um nome semelhante ao camaleão que os negadores do Deus-homem gostam de adotar como seu escudo. Somente sobre o calvinismo pode ser dito que consistente logicamente levou até o fim as linhas da Reforma, estabeleceu não apenas igrejas mas também estados, colocou sua marca sobre a vida social e pública, e assim, no sentido pleno da palavra, criou para toda a vida do homem um mundo de pensamento inteiramente próprio dele. Os efeitos dos equívocos do luteranismo. Estou convencido de que, após o que disse em minhas primeiras palestras, ninguém me acusará de menosprezar o luteranismo. Todavia o Império Alemão atual tem fornecido, nada menos que 3 vezes, um exemplo dos maus efeitos secundários dos equívocos aparentemente leves de Lutero. Lutero estava enganado no reconhecimento do soberano da terra como a cabeça da igreja estabelecida, e o que temos sido chamados a testemunhar como um resultado disto, acerca do excêntrico imperador da Alemanha? Para começar, Christopher, o líder da democracia cristã, foi mandado embora de sua corte simplesmente porque este corajoso defensor da liberdade das igrejas apenas expressou o desejo de que o imperador deveria abdicar de seu episcopado-chefe. Contigo, que na partida da esquadra alemã para a China, o príncipe Henri da Rússia foi instruído a levar para o Oriente Distante não o evangelho cristão, mas o evangelho imperial. Mais recentemente, ele pediu a seus súditos leais para serem fiéis no cumprimento de seus deveres, recomendando como motivo que, após a morte, deveriam comparecer diante de Deus e seu Cristo? Não, mas diante de Deus e o grande imperador. Finalmente, no banquete de Westfalia, que a Alemanha deveria continuar seus labores imperturbavelmente sobre a bênção da paz, ele conclui, como imposta pela mão estendida do grande imperador, que aqui permanece acima de nós. Sempre será observada a mais corajosa usurpação do cesarismo sobre a essência da religião cristã. Estas coisas, como vocês veem, estão longe de serem insignificantes, antes, elas tocam princípios de aplicação mundial, pelos quais nossos antepassados lutaram suas grandes batalhas. Sou tão avesso à reprimitivização como qualquer homem, mas a fim de colocar princípio em oposição a princípio, cosmovisão em oposição a cosmovisão, para a defesa do cristianismo, somente ali encontra-se pronto, para aquele que é um autêntico protestante, o princípio calvinístico como único fundamento digno de confiança sobre o qual construir. O que significa um retorno ao calvinismo? Não significa subscrição ampla às confissões reformadas. O que, então, devemos entender por este retorno ao calvinismo? Seria a minha intenção que todos os crentes protestantes deveriam subscrever, quanto mais cedo melhor, os símbolos reformados, e deste modo toda a multiformidade eclesiástica seria absorvida pela unidade da organização eclesiástica reformada? Estou longe de nutrir um desejo tão rude, tão ignorante e tão anti-histórico.
Naturalmente, em cada convicção, em cada confissão, existe um motivo para um propagandismo absoluto e incondicional, e a palavra de Paulo a Agripa: assim Deus permita que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias, deve continuar sendo o desejo sincero não somente de todo bom calvinista, mas de cada um que pode gloriar-se numa convicção firme e imóvel. Mas um desejo tão ideal do coração humano nunca pode ser realizado nesta nossa dispensação. Antes de mais nada, nenhum padrão reformado, nem mesmo o mais puro, é infalível como era a palavra de Paulo. Então, novamente, a confissão calvinista é tão profundamente religiosa, tão altamente espiritual que, excetuando sempre os períodos de profunda comoção religiosa, ela nunca será compreendida pela maioria do povo, mas marcará com um senso de sua inevitabilidade somente um círculo relativamente pequeno. Além disso, nossa unilateralidade inata necessariamente sempre levará à manifestação da Igreja de Cristo em muitas formas. E, por último, mas não menos importante, a absorção por uma igreja de membros de outra numa larga escala somente pode acontecer em momentos críticos da história. No curso ordinário das coisas, 80% da população cristã morre na igreja em que nasceu e foi batizada. Ademais, tal identificação de meu programa com a absorção de uma igreja por outra discordaria de toda a tendência de meu argumento. Tenho recomendado a vocês o calvinismo da história, não eclesiasticamente confinado a um círculo restrito, mas como um fenômeno de importância universal. 4 pontos de identificação. Portanto, o que eu peço pode principalmente ser reduzido aos 4 pontos seguintes: 1. Que o calvinismo não seja mais ignorado onde ele existe, mas seja fortalecido onde sua influência continua. 2. Que o calvinismo seja feito novamente um objeto de estudo a fim de que o mundo exterior possa vir a conhecê-lo. 3. Que seus princípios sejam novamente desenvolvidos de acordo com as necessidades de nosso tempo, e consistentemente aplicados aos vários campos da vida. 4. Que as igrejas que ainda reivindicam confessá-lo, deixem de sentir vergonha de sua própria confissão. O calvinismo não deve mais ser ignorado, mas fortalecido. Então, primeiramente, o calvinismo não deveria mais ser ignorado onde ele ainda existe, pelo contrário, deveria ser fortalecido onde suas influências históricas ainda são manifestas. Um apontamento detalhado dos traços que o calvinismo tem deixado para trás por toda parte na vida social e política, na vida científica e estética, até mesmo com algum grau de perfeição, por si mesmo exigiria um estudo mais amplo do que poderia ser cogitado no rápido curso de uma palestra. Permitam-me, portanto, dirigindo-me a uma audiência americana, mostrar um único traço em sua própria vida política. Já observei em minha terceira palestra como no preâmbulo de muitas de suas constituições, embora usando um conceito decididamente democrático, contudo seu fundamento foi não o ponto de vista ateísta da Revolução Francesa, mas a confissão calvinista da suprema soberania de Deus, às vezes até mesmo em termos que correspondem literalmente às palavras de Calvino, como mostrei. Nenhum traço deve ser encontrado entre vocês daquele anticlericalismo cínico que se identifica com a própria essência da democracia revolucionária na França e em qualquer outra parte. Quando seu presidente proclama o Dia Nacional de Ação de Graças, ou quando as casas do Congresso, reunidas em Washington, são iniciadas com oração, é sempre uma nova evidência que dentro da democracia americana ainda corre uma disposição que, tendo nascido dos pais peregrinos, ainda exerce seu poder nos dias de hoje. Até mesmo seu sistema escolar comum, visto que é abençoado com a leitura da Escritura e iniciado com oração, aponta para semelhante origem calvinista, embora com decrescente nitidez. Similarmente na origem de sua educação universitária, nascendo em grande parte da iniciativa individual, no caráter descentralizado e autônomo de seu governo local, na sua rigorosa, todavia não nomística observância do sábado, no respeito que é mantido entre vocês para com a mulher, sem cair na deificação parisiense de seu sexo, em seu sentido de domesticidade, na intimidade de seus laços familiares, em sua defesa da liberdade de expressão, e em sua ilimitada consideração pela liberdade de
consciência, em tudo isto sua democracia cristã está em direta oposição à democracia da Revolução Francesa, e historicamente também é demonstrável que vocês devem isto ao calvinismo e tão somente a ele. Mas, vejam só, enquanto vocês gozam desta maneira os frutos do calvinismo, e enquanto, mesmo fora de suas fronteiras, o sistema constitucional de governo preserva a honra nacional como consequência do combate calvinista, é amplamente sussurrado que todas estas coisas devem ser consideradas bênçãos do humanismo, e dificilmente alguém pensa em distinguir nelas os efeitos secundários do calvinismo, sendo crido que este último leva uma vida prolongada somente em uns poucos círculos petrificados. Dogmaticamente. O que eu exijo então, e exijo como um direito histórico, é que este ignorar ingrato do calvinismo chegue a um fim, que a influência que exerceu receba novamente atenção onde ele ainda continua estampado sobre a verdadeira vida de hoje, e que, onde os homens de uma tendência totalmente diferente despercebidamente desviariam a corrente da vida para os canais revolucionário francês ou panteísta alemão, vocês no seu lado das águas e nós do nosso, deveríamos nos opor com toda a força a tal falsificação dos princípios históricos de nossa vida. O calvinismo deve ser feito um objeto de estudo. Em segundo lugar, afirmo que podemos estar habilitados a fazer isso, através de um estudo histórico dos princípios do calvinismo. Não há sem conhecimento, e o calvinismo perdeu seu lugar nos corações das pessoas. Ele está sendo advogado somente de um ponto de vista teológico, e mesmo assim muito unilateralmente e simplesmente como um lado da questão. A razão disto eu apontei em minha palestra anterior. Desde que o calvinismo surgiu, não de um sistema abstrato mas da própria vida, ele nunca foi apresentado como um todo sistemático no século de sua aurora. A árvore floresceu e produziu seus frutos, mas sem que alguém fizesse um estudo botânico de sua natureza e crescimento. O calvinismo, em sua origem, mais agiu do que argumentou. Mas este estudo não pode mais ser retardado. Tanto a biografia como a biologia do calvinismo devem ser agora completamente investigadas e bem estudadas, ou, com nossa falta de autoconhecimento, seremos desviados para um mundo de conceitos que está mais em desacordo do que em consonância com a vida de nossa democracia cristã, e separados da raiz da qual outrora florescemos tão vigorosamente. O calvinismo deve ser desenvolvido e aplicado às necessidades. Somente por meio de estudo semelhante tornar-se-á possível o que chamo, em terceiro lugar, o desenvolvimento dos princípios do calvinismo de acordo com as necessidades de nossa consciência moderna, e sua aplicação a cada departamento da vida. Não excluo a teologia disto, pois ela também exerce sua influência sobre a vida em todas as suas ramificações, e é, portanto, triste ver como até mesmo a teologia das igrejas reformadas tem sofrido influência de sistemas totalmente estranhos em tantos países. Mas, aconteça o que acontecer, a teologia é a única das muitas ciências que exige tratamento calvinista. A filosofia, a psicologia, a estética, a jurisprudência, as ciências sociais, a literatura, e igualmente as ciências médicas e naturais, cada uma e todas elas, quando concebidas filosoficamente, voltam aos princípios, e até mesmo a questão deve necessariamente ser colocada com seriedade muito mais penetrante do que até agora, quer os princípios ontológicos e antropológicos que reinam supremos no método atual destas ciências estejam em harmonia com os princípios do calvinismo, ou discordem de sua própria essência. O calvinismo não deve ser motivo de vergonha nas igrejas que o professam em suas confissões. Finalmente, adicionarei a estas três exigências, historicamente justificadas para mim, ainda uma quarta, que aquelas igrejas que reivindicam professar a fé reformada, deixem de sentir vergonha desta confissão. Vocês têm ouvido quão extensa é minha concepção e quão amplos são meus conceitos, mesmo na questão da vida eclesiástica. Eu vejo a salvação desta vida da igreja somente no livre desenvolvimento. Exalto a multiformidade e saúdo nela um estágio mais alto de desenvolvimento. Até mesmo para a igreja que tem a confissão mais pura,
eu não dispensaria a ajuda de outras igrejas, a fim de que sua inevitável unilateralidade pudesse assim ser completada. Mas o que sempre me encheu de indignação foi ver uma igreja ou encontrar oficial de uma igreja, com a bandeira enrolada ou escondida sob o traje do ofício, em vez de estendida corajosamente para mostrar suas gloriosas cores na brisa. O que uma pessoa confessa ser a verdade, deve também ousar praticar em palavra, ação e em todo modo de vida. Uma igreja calvinista na origem e ainda reconhecível por sua confissão calvinista, mas que carece de coragem, não somente isto, que pelo contrário não sente mais o impulso para defender esta confissão corajosa e bravamente contra todo o mundo, tal igreja não desonra o calvinismo mas a si mesma. Admito até mesmo que a autêntica igreja reformada possa ser pequena e pouca em número. Tais igrejas sempre provarão ser indispensáveis para o calvinismo, e aqui também a pequenez da semente não precisa perturbar-nos, se tão somente esta semente for sadia e perfeita, impregnada com vida produtiva e irreprimível. Conclusão: a importância da doutrina da eleição. E assim minha palestra dirige-se rapidamente para seu fim. Mas antes de concluir, no entanto, sinto que uma questão continua a pressionar por uma resposta, a qual consequentemente não me recusarei encarar, a saber, a questão que tenho em mente é, o abandono ou a manutenção da doutrina da eleição. A isso permitam-me contrastar com esta palavra eleição uma outra palavra que difere desta numa única letra. Nossa geração faz ouvido de mercador à eleição, mas cresce loucamente entusiasmada por seleção. Como, então, podemos formular o enorme problema que jaz escondido atrás destas duas palavras, e em que particular difere a solução deste problema como apresentada por estas duas fórmulas quase idênticas? De onde procedem as diferenças? O problema diz respeito à questão fundamental: de onde procedem as diferenças? Por que não é tudo semelhante? Por que razão é que uma coisa existe em um estado, outra em outro? Não há vida sem diferenciação, e não há diferenciação sem desigualdade. A percepção das diferenças é a própria fonte de nossa consciência humana, os princípios causativos de tudo quanto existe, cresce e desenvolve, em resumo, o motivo principal de toda a vida e pensamento. Portanto, estou justificado ao afirmar que no fim todos os outros problemas podem ser reduzidos a este único problema: por que razão existem estas diferenças? Por que motivo existe a dissemelhança, a heterogeneidade da existência, de gênese e consciência? Para colocar isto concretamente, se vocês fossem uma planta prefeririam ser uma rosa em vez de um cogumelo, se fossem insetos, uma borboleta em vez de uma aranha, se fossem pássaros, uma águia em vez de uma coruja, se fossem um grande vertebrado, um leão em vez de uma hiena, e novamente, sendo homem, rico em vez de pobre, talentoso em vez de obtuso, da raça ariana em vez de hotentoto ou cafir. A solução inadequada da teoria da seleção. Entre todas estas coisas há diferenciação, grande diferenciação. Então, diferenças por toda a parte, diferenças entre um ser e outro, e também que tais diferenças igualmente envolvem, em quase todas as instâncias, preferências. Quando o falcão arranca e rasga a pompa, por que razão é que estas duas criaturas estão em tanta oposição, e são diferentes uma da outra? Esta é a única questão suprema no reino vegetal e animal, na vida social entre os homens, e é por meio da teoria da seleção que nossa presente época tenta solucionar este problema dos problemas. Até mesmo a célula simples pressupõe diferenças, elementos mais fracos e mais fortes. O mais forte vence o mais fraco, e a aquisição é acumulada numa potência mais elevada de ser. Ou, se o mais fraco ainda mantém sua subsistência, a diferença será manifesta mais adiante no curso da própria luta. Ora, a folha de grama não está consciente disto, e a aranha continua apanhando a mosca, o tigre matando o veado, e nestes casos o mais fraco não se apercebe de sua própria miséria. Mas nós homens estamos claramente conscientes destas diferenças, e por isso não podemos evitar a questão: se a teoria da seleção é uma solução projetada para conformar o mais fraco, a criatura menos ricamente dotada,
com sua existência. Deverá ser reconhecido que em si mesma esta teoria nada pode senão incitar uma luta muito mais furiosa, com uma lasciate ognisperanza, voitinerate para o ser mais fraco. Contra a ordenança da crença de que o mais fraco deverá sucumbir ao mais forte, de acordo com o sistema de eleição, nenhuma luta pode ser útil. A conformação, não nascendo dos fatos, portanto deveria nascer do conceito. Mas qual é o conceito aqui? Não é este, que, onde estas diferenças outrora se estabeleceram, e seres altamente diferenciados aparecem, isto é o resultado de mudanças, ou então a consequência necessária das forças naturais cegas. Agora, devemos crer que a humanidade sofredora jamais será reconciliada com seus sofrimentos por meio de uma solução como esta? Entretanto, dou as boas-vindas ao progresso desta teoria da seleção, e admiro a penetração e poder de pensamento dos homens que a recomendam para nós. Não certamente, por causa do que ela recomenda para nós como verdade, mas porque reuniu coragem para atacar mais uma vez o mais fundamental de todos os problemas, e assim com relação à profundidade alcança a mesma profundidade de pensamento ao qual Calvino corajosamente desceu. A solução apresentada pela doutrina da eleição. Pois este é precisamente o alto significado da doutrina da eleição que, já 3 séculos antes, com este dogma o calvinismo ousou encarar este mesmo problema predominante, solucionando-o, contudo, não no sentido de uma seleção cega ativa nas células inconscientes, mas honrando a escolha soberana daquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A determinação da existência de todas as coisas a serem criadas, do que deve ser camélia ou ranúnculo, rouxinol ou corvo, cervo ou porco. Igualmente entre os homens, a determinação de nossa própria aparência, se alguém deve nascer menino ou menina, rico ou pobre, obtuso ou inteligente, branco ou de cor, ou até mesmo como Abel ou Caim, é a mais tremenda predestinação concebível no céu e na terra, e ainda a vemos acontecendo diante de nossos olhos a cada dia, e nós mesmos estamos sujeitos a ela em toda a nossa personalidade, em toda a nossa existência, em nossa própria natureza, sendo nossa posição na vida inteiramente dependente dela. Esta predestinação todo abrangente, o calvinista coloca, não nas mãos do homem, e menos ainda nas mãos de uma força natural cega, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, soberano Criador e possuidor do céu e da terra, e é na figura do oleiro e do barro que a Escritura, desde o tempo dos profetas, tem exposto para nós esta eleição predominante. Eleição na criação, eleição na providência, e do mesmo modo eleição também para a vida eterna, eleição no reino da graça bem como no reino da natureza. Comparando eleição e seleção. Então, quando comparamos estes dois sistemas de seleção e eleição, a história não mostra que a doutrina da eleição, século após século, tem restabelecido a paz e a conformação ao coração do crente sofredor, que todos os cristãos sustentam a eleição como fazemos, tanto na criação como na providência, e que o calvinismo afasta-se das outras confissões cristãs somente neste aspecto, que, procurando unidade e colocando a glória de Deus acima de todas as coisas, ele ousa estender o mistério da eleição à vida espiritual, e para a esperança pela vida por vir. O conflito fundamental, cristianismo versus paganismo. Então, isto é o que a mesquinhez dogmática calvinista significa. Ou melhor, pois os tempos são muito sérios para ironia ou pilhéria, deixemos todo cristão, que ainda não pode abandonar suas objeções, ao menos colocar esta tão importante questão para si mesmo: eu sei de uma outra solução para este problema mundial fundamental, que me capacite a defender melhor minha fé cristã nesta hora de conflito muito forte contra o paganismo renovado, o qual acumula suas forças e avança dia a dia. Não esqueça que o contraste fundamental sempre foi, ainda é, e será até o fim, cristianismo e paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. Cristo anuncia um último e sangrento conflito. Por enquanto, há uma verdade profundamente sentida no drástico quadro pintado pelo imperador alemão, representando o budismo como o futuro inimigo. Uma cortina hermeticamente puxada esconde o futuro, mas Cristo nos prometeu em Patmos a aproximação de um último e sangrento conflito.
E mesmo agora o desenvolvimento gigante do Japão em menos de 40 anos, tem enchido a Europa com medo sobre qual calamidade poderia estar reservada a nós na astúcia da raça amarela que forma uma porção tão grande da família humana. E Gordon não testifica que seus soldados chineses, com quem ele derrotou os Taipings, se apenas bem treinados e comandados, constituíram-se nos mais esplêndidos soldados que ele jamais comandou. A questão asiática é, de fato, da mais séria importância. O problema do mundo teve sua origem na Ásia, e na Ásia será encontrada sua solução final, e tanto no desenvolvimento técnico e material como no resultado tem mostrado que nações pagãs, assim que despertam e levantam-se de sua letargia, rivalizam-nos quase instantaneamente. A cristandade está desunida. Certamente, este perigo seria muito menos ameaçador caso a cristandade, tanto no Velho como no Novo Mundo, permanecesse unida ao redor da cruz, exclamando cânticos de louvor a seu rei, e pronta para avançar para o conflito final como nos dias das cruzadas. Mas como, quando o pensamento pagão, a aspiração pagã, os conceitos pagãos estão ganhando terreno até mesmo entre nós e penetrando até o próprio coração da geração nascente. Não tem os armênios, exatamente por causa da concepção de solidariedade cristã, se tornado tão tristemente enfraquecidos, desprezados e covardemente abandonados à sorte do assassínio? Os gregos não foram esmagados pelos turcos, enquanto falecia Gladstone, o estadista cristão, politicamente um calvinista convicto, que teve a coragem de estigmatizar o sultão como o grande assassino? Consequentemente deve ser sustentado uma determinação radical. Meias medidas não podem garantir o resultado desejado. Superficialidade não nos revigora para o conflito. Princípio deve novamente dar testemunho contra princípio, cosmovisão contra cosmovisão, disposição contra disposição. E aqui, deixemos aquele que sabe falar melhor, mas quanto a mim não sei de baluarte mais forte e mais firme do que o calvinismo, contanto que seja tomado em sua formação sadia e vigorosa. Deus soberanamente pode modificar o conceito dos homens. E se você réplica, meio zombadoramente, sou eu realmente simples o bastante para esperar de alguns estudos calvinistas uma inversão na cosmovisão cristã? Então minha resposta é a seguinte: o avivamento da vida não vem de homens, é a prerrogativa de Deus, e é devido somente à sua soberana vontade, quer a maré da vida religiosa esteja alta em um século ou esteja baixa no seguinte. No mundo moral também temos um tempo de primavera, quando tudo brota e explode em vida, e novamente o frio do inverno, quando todos os rios vitais congelam e toda energia religiosa fica petrificada. A necessidade do Espírito vivificante de Deus. Ora, o período em que estamos vivendo hoje, sem dúvida é de baixo declínio religioso. A menos que Deus envie seu Espírito não haverá retorno, e terrivelmente rápida será a descida das águas. Mas se vocês recordam da harpa eólica, a qual os homens estavam acostumados a colocar fora de sua casamata, a qual a brisa podia fazê-la produzir música. Até o vento soprar, a harpa permanecia em silêncio, ao passo que, mais uma vez, ainda que o vento começasse, se a harpa não se encontrasse em prontidão, o sussurro da brisa podia ser ouvido, mas nenhuma simples nota da música celeste deleitaria o ouvido. Agora, deixemos o calvinismo ser nada mais do que esta harpa eólica, absolutamente impotente como ele está, sem o Espírito vivificante de Deus, ainda sentimos ser nosso dever, dado por Deus, conservar nossa harpa, suas cordas afinadas corretamente, pronta na janela do Santo Deus de Sião, esperando o sopro do Espírito.